Vamos então começar a segunda parte do 18º capítulo, o resgate coletivo. Nós vimos na primeira parte o Druso ali explicando o porquê que André e o Hilário não poderiam ir ajudar no socorro ao desastre de avião que tinha acabado de acontecer, que estavam pedindo socorro, e o Druso explica quais são os espíritos, qual é a necessidade daqueles que estão que precisam, né, passar por esse desencarne através de um acidente de avião. E ele continua as suas explicações, vamos aqui continuar. Quando ele diz: quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro? Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceite de boamente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizem os rigores da provação necessária? Bem sabemos que se uma onda sonora encontra outra de tal modo que as cristas de uma ocorram nos mesmos pontos dos vales da outra, esse meio, em consequência, aí não vibra, tendo-se como resultado o silêncio. Então, o que ele está explicando aqui são aquelas pessoas que se modificaram. Então, no roteiro delas está a necessidade, ela vai ter que passar por esse resgate coletivo. No caso aqui nós estamos falando de um desastre de avião. Mas por merecimento, por terem se modificado, né? Então nós vamos lembrar que o amor cobre milhões de pecados. Então aquelas pessoas que se modificaram, que tiveram as suas provas e as suas expiações amenizadas por causa disso, por merecimento, então elas vão receber o auxílio para não passarem por aquela situação. O que ele fala aqui, quando uma onda vem na crista e outra vem pelo vale, na mesma intensidade, o mesmo tipo de onda, elas se anulam. Então, quando vem a necessidade de passar por uma aprovação e, ao contrário, vem aquele amor, aquela caridade, aquela mudança de energia, ela anula aquela necessidade da prova, da expiação que aquele irmão precisava passar. Então, ali se vê o silêncio. Aquela aprovação não tem mais significado, porque a pessoa já aprendeu a lição que tinha para aprender, então ela não acontece. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso nosso equilíbrio. Então, o bem, o amor, a caridade, a reforma íntima de hoje neutralizam o mal que causamos e praticamos ontem, restaurando o nosso equilíbrio, portanto, não tendo mais necessidade de passar por determinada situação para aprender a lição, porque já nos modificamos, não precisamos mais aprender aquela lição. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem, através de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade, o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Entregara-se o chefe à mais longa pausa e, movido pelo propósito de aprender, indaguei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo em que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta, como remate aos dias de corpo denso, ao que o instrutor respondeu: presto. Guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, reportar-nos-emos simplesmente a um deles,
pois nossas obrigações são inadiáveis. Depois de momentos rápidos em que naturalmente apelava para a memória, comentou benevolente: há 30 anos desfrutei o convívio de 2 benfeitores a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz, Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, e integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Quando os conheci em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta, nos prélios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, para que se lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para o voo anelado. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito, por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, das alturas, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades que lhes não reconheciam mérito imprescindível. Dilatava-se o impasse quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos. O requerimento encontrou curso normal até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, do campo da memória, à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo, e através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno. 500 anos sucessivos de aprendizado digno. Eles estavam aspirando ali a poder ir para lugares mais elevados, a continuar o aprendizado deles em outras esferas, e não estava sendo permitido. E eles, com 500 anos de trabalho digno, 500 anos sucessivos, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de ominoso delito por ambos cometido em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gutnais, eu não sei se é assim que se pronuncia, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram, mais tarde, torturantes remorsos além do sepulcro. Chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Aquela história, Vamos pagar
por partes. Não adiantava agora eles irem para trás e descobrirem outros pontos, outras coisas ruins que eles tenham feito. Então, a cada passo, né, caminhar conforme a possibilidade de ir pagando a dívida pouco a pouco. Então, eles resolveram pagar essa dívida do século XV, né, 1429, quando eles assassinaram 2 companheiros, para depois eles retomarem a caminhada deles e pagar outras dívidas, né? Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Então, em vez deles continuarem naquele pedido deles de subirem, eles pediram, suplicaram para que pudessem reencarnar, pagar as suas dívidas e voltar, poder continuar o seu aprendizado. Como? Indagou Hilário intrigado. Já que podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou o orientador, optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. Há 2 meses regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. E o nosso caro instrutor visitou-os nos preparativos da reencarnação agora terminada? Inquiri com respeito. Sim, por várias vezes os avistei antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes a deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. Trabalho redentor em resgates coletivos. Então, o resgate coletivo já está programado no roteiro ali no plano espiritual. Vamos lembrar Missionários da Luz, onde lá a gente viu exatamente como é o processo, né, da reencarnação, todos os, digamos assim, toda a logística, né, para que uma reencarnação programada, assistida, como nesse caso, aconteça. E todos podiam selecionar o gênero de luta em que saldariam as suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. Nem todos, disse Druso convicto. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Assim é que, a muitos vi, habilitando-se para sofrer a morte violenta, em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, na navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhes aceitar, sem discutir, amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. E os pais? Inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? E a dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Como não? Respondeu o orientador. As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito, distante ou recente, ou, ainda, aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento
a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Então não existe acaso. Os pais desses que passarão por esses desastres coletivos, que passarão por esses sofrimentos, ou por mutilação, ou por sequelas, ou pelo desencarne, eles também têm que passar por essa situação, por essa dor, por essa perda, por ações que realizaram em vidas passadas. Estabelecer-se longa pausa, a lição como que nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. Hilário, contudo, insatisfeito como sempre, perguntou irrequieto: instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas, após a vitória de que nos dá notícia, continuem anelando a subida aos planos mais altos. Precisarão para isso de nova consulta ao passado? Caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam precisos. Ou seja, eles precisam passar por essa situação porque eles estão querendo ascensão, estão fazendo um bom trabalho, estão fazendo um grande trabalho ali, mas a vibração dele, as energias deles não permitem que eles passem por uma outra situação. Ou seja, aqueles que estão ali auxiliando, ensinando, ajudando nesse progresso deles, têm que solicitar às esferas mais altas que seja feita essa consulta para saber o porquê daquela vibração deles ali que não está permitindo, né? Não está fazendo com que eles possam seguir, que eles possam caminhar para uma ascensão, né? Para uma sublimação. Então, digamos assim, esses débitos estão marcados ali no perispírito. Então, por mais que eles estão melhorando, que eles estão ascensionando espiritualmente, no conhecimento, aqueles débitos estão ali marcando, né, como se fosse um peso, que enquanto eles não forem resgatados, né, eles não tirarem esse peso, eles não têm condições de caminhar, de continuar subindo. Por isso que ele diz aqui: caso não demonstre a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam precisos. Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e completou: será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus nosso Pai. Eu vou repetir. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, da elevação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela, né, da alma com Deus nosso Pai. Por isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. Ou seja, não existe, né, a verdadeira felicidade em nós sem que a nossa consciência permita esta felicidade. Somos nós que somos juízes de nós mesmos. É o que ele coloca aqui. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça. E a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós.
de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós, sem a implícita aprovação de nossa consciência. O ensinamento era profundo. Cessamos a inquirição e, como serviço urgente requeria a presença de Druso em outra parte, retiramo-nos em demanda do templo da mansão com o objetivo de orar e pensar. Temos nós também que pensarmos muito em relação do que foi colocado aqui. Não existe ação sem reação, não existe injustiça no mundo, né? O que existe nesse planeta são culpados. Não existem inocentes aqui. Então, se nós estamos aqui, não somos inocentes, somos culpados. Estamos aqui para resgatar as nossas dívidas, realizarmos as nossas provas e entendermos que estamos no lugar que merecemos, na situação que precisamos para o nosso aprendizado. Então, nós temos que entender não o porquê alguma coisa está acontecendo, nós temos que entender para que alguma coisa está acontecendo. Qual é o aprendizado? Qual é a lição que eu tenho que tirar da situação que está acontecendo comigo? E tirar o máximo possível desta lição, aprendermos o máximo que nós pudermos, para que possamos virar a página desta lição e começarmos outra. Vamos continuar no próximo capítulo deste livro.